Joyce, você estava lá? Você estava lá, Maria Francisca, quando eu preguei sobre Jonas na sede? Quem estava, levanta a mão. Não, tinha mais gente, certeza. Desculpa, como é o seu nome mesmo, irmã? É. Camila, você. Camila, na pregação de Jonas, eu falei sobre algumas coisas que a tradição judaica afirma sobre Jonas. Me diga duas. Você não lembra? Mas você lembra que você ouviu o pregar de Jonas? Claro que eu lembro. Sou pressão, não vou lembrar nada. Passa para Selma. Camila. Selma. Na pregação sobre Jonas, eu falei sobre uma profecia de Ezequiel que se refere ao último dia da festa dos tabernáculos. Qual era? Você consegue se lembrar, Selma? Tô tentando. Não consegue? Pra já, não. Agostinho. Lembra daquela conversa de Agostinho com a razão? A razão diz o seguinte: onde você vai guardar o seu conhecimento que você está aprendendo? Na memória. Aí a razão pergunta para Agostinho, aleluia. A razão pergunta, a sabedoria pergunta para Agostinho: Agostinho, mas você confia assim tanto na sua memória? Você confia? Quem confia? Você confia assim tanto? Quer ver? Eu vou ler a frase aqui para vocês, ó. Mas a sua memória é assim tão poderosa que possa guardar fielmente tudo o que você pensa? O que você acha que Agostinho respondeu? Ela não pode. Por mais que a minha memória seja boa, ela não consegue. Então a sabedoria responde: então você deve escrever. Então escreva. Porque depois você volta para ler. E você relembra. E no momento que você relembrar, um dia eu vou falar sobre você, sobre o conceito de repetição em Kierkegaard, você revive aquela experiência. É como se fosse um reaprendizado e aquilo fica mais forte em você. Escrevam, pessoal. Escreva de verdade. O que você vê que é importante, escreva. Então, tem alguns fardos aqui neste curso. O primeiro fardo é meu. Qual é o meu fardo? Fazer com que vocês entendam os problemas que nós estamos resolvendo. Eu preciso ser interessante. Eu preciso fazer com que vocês fiquem, às vezes, como Jesus fazia. Deixa o povo assim, nossa, e agora? Essa aula precisa ser interessante. Esse é o meu fardo. E eu preciso também repetir. Quando algumas vezes durante a aula ou durante as outras aulas, o Luiz está repetindo essa mesma coisa, não é porque eu esqueci que eu falei, é intencional, porque vejam aspectos importantes da pregação de Jonas, que a memória falha. Se eu falar coisas nessa aula e durante 1 ano e meio que será esse curso, eu não repetir às vezes coisas importantes, vocês vão lembrar? Não vão. Então, um aspecto importante do meu fardo é o quê? Fazer com que ele se torne interessante e repetição. E o fardo de vocês é escrever. Escreva mesmo. Êxodo 17:14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro. Apocalipse 1:11. O que vês, escreve em um livro. Apocalipse 21:5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O próprio Deus escreveu nas tábuas do Antigo Testamento. Luiz, o que eu devo escrever? Você está falando demais, você não para de falar, você não fica quieto. Como é que eu vou escrever? Vejam o que diz Sertilange sobre isso. Sejam seletivos também no que vocês vão escrever, não escrevam tudo. O que vocês vão escrever? Todos os mestres são unânimes em afirmar que sobrecarregar a memória prejudica o pensamento e a atenção. O espírito afoga-se na massa dos materiais, e o que fica sem emprego, o que fica sem uso, fica lá na memória, mas você não usa nunca, ela atravanca e paralisa o cara. O peso morto oprime o vivo, o alimento excessivo envenena. Não vivemos da memória, servimos-nos dela para viver. Olha só, o que você vai escrever?
Arquivai o que possa ajudar a conceber ou executar o que possa assimilar-se à vossa alma, responder ao vosso fim, vivificar a vossa inspiração e suster a vossa obra. O que é isso? Escreva, meu irmão, o que você vai usar no seu chamado diante de Deus. Escreva o que você entende que na sua vocação você vai utilizar isso em algum momento. Para servir alguém, para socorrer alguém, para esclarecer alguém. Cara, isso aqui é importante nisso. Escreva. Escreva, escreva, escreva. Por que vocês acham que eu escrevi essa aula? Por que vocês acham? Você acha que eu teria de memória toda a ordem, todo o desenvolvimento, toda a construção, todas as citações, eu me lembraria e não esqueceria nada aqui na hora? Aí depois eu estaria assistindo a aula e falei, putz, esqueci daquilo. Aí quem deixou de ouvir? Vocês. Alguma pergunta? Que horas são? Hã? Graças a Deus. Tem tempo ainda então. Alguém quer beber água? Deixa eu ver aqui. Apocalipse 1:11. Apocalipse. Pode ir. Apocalipse 21:5. Está gravando aí? Tá gravando? Você tem copinha aqui? Tá gravando. Tem? Ficou com sono? Bebe água. Vai no banheiro. Não tem problema. Quer falar sobre aquilo lá? Ah, não, depois eu falo. Pera aí, que horas são agora? 9. Ah, tá. Pensei que susto. 9:20. Beleza. Ninguém mais quer beber água e ir no banheiro? Eu vou dar 3 minutos. 5 minutos, mais um pouquinho. Quantos pilares tem no curso? 2. Só 2? Teologia da correlação e memorização. Aí o fardo de vocês, o primeiro é escrever, nós vamos pro segundo. Quando é que vai ser as provas? Não sei. Ai, que calor. Pô, deixa a porta fechada aí, ô Luan. Senão o ar vai sair e nós vamos sofrer de calor. Ih, passação. Amém. A mensagem que você pregou lá de Jonas, você fez uma correlação com a filha Verdade. Verdade. Filho da viúva, verdade. É uma das tradições. possivelmente seria uma. Pois eu não é, famosinho? O filho da viúva. Sim. Verdade. Exatamente. Ô pessoal, escreva, porque na parte da tarde vai ter gente que não vai estar na parte da manhã e eu vou escolher alguém para ler o que anotou para eles. Vai ter gente aqui na parte da tarde que não ouviu a parte da manhã. A gente tem que dar uma ajuda para eles, não tem? Tem, não tem? Ou não? Ou vamos deixar eles assim? Então escrevam, porque eu vou escolher alguém para ler para eles o que escreveu. Trabalho certo. Glória a Deus. O quê? Ah, verdade. Não precisa não.
Verdade, deixar mais perto aqui. Não precisa não, que daí fica a filmagem. Eu te falei esse ponto aí, porque acho que foi o ponto conflitante, que as pessoas não ouviram, nunca ouviram isso. Ah, é? Foi? E aí, chegaram pra perguntar pro senhor? Sim. É nada. Foi? Qualquer coisa, o senhor me disse, eu mando as fontes. Eu mando os autores, mando... Não, eu tô falando no dia. Entendi. Entendeu? A pessoa, mas como? Eu falei, não, por relação. E o Luiz foi bem claro, ele falou que não tá na Bíblia. Sim. Isso é interessante. Não tá Sim. colocado, Sim. tá escrito na Bíblia isso aí. Sim, uma tradição. Sim. É bom saber. Por isso que o senhor lembrou, mãe. Ou seja, foi algo que envolveu a situação do seu dia a dia, né? O senhor teve que se deparar, lembrou mais fácil. Oi? Ah, desculpa, meu, tá aqui. Ô, irmão, mas eu mando sim, tá? Eu achei assim que ia ter algum livro, igual da teologia deles, algum livro, algum material. Ah, tá. Não, nesse caso assim não. Não quero seu esboço, não. Não, mas eu mando, meu Deus, tranquilo. Eu sei que, tipo assim, o professor monta o dele, né? A gente tem que... Mas eu achei que ia ter algum material complementar pra gente estudar, entendeu? Entendi. Não, o que vai ter é o seguinte, eu vou indicar livros, né? Esses livros têm gratuitos também, dá pra baixar. Ah, legal. Mas o que você precisar, pode me mandar mensagem. Tá. Se quiser o esboço, a gravação daqui uns dias eu disponibilizo, tá bom? Tá ótimo. Tem muita gente lá ainda, José? Oi, meu irmão. Uma questão aqui de utilizar o local, eles falaram que ia deixar apropriado pra gente usar. Como assim? Eu tô perguntando, o banheiro feminino tá totalmente inapropriado. Como assim, tá sujo? Puro, mofo, dessa Meu Deus! Não, pastor, eu tô imaginando como é que tá essa pra higiene. Até pra higiene. Nossa, não, obrigado você falar que eu falo pro pessoal, depois eu falo com ela. Isso, porque se de repente uma irmã tem vergonha de falar, eu estou falando porque assim, eu nunca pedi mofo, assim, essa altura, nos vasos, assim, Meu Deus! verde, amarelo. Que vergonha. Não, né? Mas tranquilo, eu falo. Obrigado por falar, tá, minha irmã? Tem gente lá fora ainda? Vamos lá. Cadê a bola? Cadê a bola? Ah, joga aí, Céu. Ó a cabeça aí, pastor. Vai, joga. Maravilha. E aí, Aline? Tem mais alguém aqui fora? Não, né? Acho que não. O banheiro é aqui. Olha, mas eu soube que não limparam aí. Porque quem... Tá, não tem problema. Aleluia. Já deu quantos minutos? O quê? Hã? Não, tô falando quantos minutos que o pessoal saiu. 7 minutos? Pessoal? Hã? Tá, pessoal, quem que tá escrevendo? Eu. Quem que tá anotando? Já dei uma página. Ó, quem que tá anotando, levanta a mão. Quem não levantou é que eu vou escolher para falar hoje à tarde. Ei, glória a Deus. Vamos lá. Deuteronômio 6, 9. Oi? Deuteronômio 6, 9.
Depois de Apocalipse. Tá entre Gênesis e Apocalipse, gente. Eu faço Seus alunos aí. 6 e 9. Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Ah, do 6 não. Quem quer ler? Não posso comentar em inglês. Deuteronômio 6, do versículo 6 ao 9. Qual que é o assunto? Continuamos ainda, memorização. Hã? Como a pessoa achar melhor. 6 ao 9. Olha aqui então. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e a intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Amém. Tá todo mundo aqui. Pessoal, uma coisa que a irmã Ana Paula falou pra mim, e obrigado por ela ter falado, né? Parece que os banheiros não foram limpos, né? Então me perdoem, eu não sabia, eu vou conversar com a pessoa para que na próxima vez não... Que ela me falou que estava faltando papel, mas eu comprei papel. Eu e o Fred ontem compramos bastante e deixamos ali o papel. Mas eu não sabia que estava da forma como a irmã Ana Paula falou. Então eu peço que os irmãos aí me perdoem, relevem, e se não perdoar, a Bíblia diz que Jesus não perdoa também. Então me perdoem, não vai se repetir na próxima vez, tá bom? Vamos lá, nós lemos Deuteronômio. Você se importa de eu ficar um pouco sentado? Não. Descansa sua alma. Vamos lá, Deuteronômio 6, 6, 9. Irmão Joel leu. Estas palavras devem estar no seu coração. Ensine elas com persistência aos vossos filhos. Converse sobre elas quando você estiver sentado na sua casa. Fale sobre elas também quando você estiver andando pelo caminho. Fale sobre elas quando você for se deitar e quando você for se levantar. Amarre-as como um sinal em sua mão e fixe-as em sua testa. Escreva nos batentes das portas e da sua casa e em seus portões. Obviamente esse texto não é literal. Não é para a gente ficar escrevendo nas paredes das casas. A ideia é: coloquem a vida de vocês abaixo desta palavra, abaixo destes ensinamentos. E esse versículo na tradição judaica foi um negócio tão pesado, foi tão literal, que surgiram na cultura judaica o que eles chamam de filactérios ou tefilins. O que era? Eram cordinhas, não estava escrito amarre na tua testa, escreva na tua testa e na tua mão? Eles criaram umas espécies de caixinhas onde eles colocavam textos bíblicos escritos e eles amarravam na testa e amarravam na mão. E eles andavam com aqueles textos por onde eles fossem. E os rabinos eram conhecidos pelo hábito de usar quase invariavelmente filactérios na testa e nas mãos, cujos filactérios eram maiores do que o povo comum. Na cultura judaica, esse texto de Deuteronômio foi levado tão a sério que uma forma de educação religiosa extremamente eficaz. Nós vamos ver agora um pouco de cultura judaica no que tange a educação das crianças, e nós estamos no memorização. Nós vamos ver como que na cultura judaica, no tempo de Jesus, eles memorizavam, e nós vamos ver como Jesus memorizou, como Jesus estudou, como foi até a adolescência de Jesus, por que Jesus estava discutindo naquela idade com os doutores da lei. Assim que a criança começa a falar, com quantos anos uma criança começa a falar? Aprende a falar, está aprendendo? 2 anos.
Assim que a criança começa a falar, aprende passagens chaves da Torá. Vai decorando desde quando ela começa a aprender a falar. E a partir dali a educação prossegue. Quem é incapaz de cumprir essa obrigação pessoalmente com os filhos, eles delegam a um professor. Olha o que diz um rabino na cultura judaica no livro que chama Pirkei Avot. Não é avó, é afor, que é a língua deles lá. Estuda a Torá, pois tudo nela está. Olha profundamente nela, envelhece e amadurece nela, e não te movas de seu lado, pois não há mais edificante para ti alguma coisa que não seja ela. Se o Evangelho, de fato, meus irmãos, é a coisa mais importante da nossa vida, e isso é o que deve ocupar grande parte da nossa memória, grande parte do nosso pensar, do nosso meditar. Eu não vou ler isso aqui não, eu vou... Olha como que era a educação das crianças. Criança nascia, começava a falar, os pais, cultura judaica, ensinamento, você vai aprender todos os dias, enquanto você acorda, quando você vai dormir, enquanto você está na mesa, enquanto você está andando pelo caminho, você vai falando, meditando. Quando esta criança completa 5 a 6 anos de idade, ela vai para um lugar que um rabino certa vez disse o seguinte: os pais ensinam seus filhos e eles aprendem a Torá, mas e os órfãos que não têm pais? Como é que eles vão aprender? Como é que aprende? Se os pais ensinam, como é que os órfãos aprendem? Então este rabino fundou a metodologia da escola judaica. Às vezes funcionava na sinagoga, às vezes não. Dos 5 aos 6 anos, os seus pais enviavam seus filhos para estar debaixo da autoridade de um rabino. Aqui, tudo eles iam aprender com base na Torá. No primeiro dia, há uma cerimônia onde eles pegam as letras da Torá e passam mel nela. E a criança sente aquele mel, para que, segundo os rabinos, já esteja na mentalidade daquela criança, quão doce é a Torá, a palavra do Senhor. Eles tinham metodologias de brincadeira, para que a criança se interessasse. Eles faziam o alfabeto hebraico, faziam o alfabeto aqui, e eles começavam, cada palavra, escreviam uma palavra da Torá. Depois a criança juntava essas palavras da Torá, organizava e formava a própria história dela, que eles chamavam de lendas. E aqui eles se assentavam aos pés dos rabinos e começavam a aprender, recitar todos os dias. Tudo, se eles aprendiam geografia, eles estudavam a partir da Torá, da Bíblia. Se eles aprendiam filosofia, era a partir da Torá. Se eles aprendiam história, era a partir da Torá. Se eles aprendiam a arte de lidar politicamente com outros povos, eles aprendiam tudo a partir da Torá. Tudo. Quando chegava, aí eu vou passar para vocês algo que um professor meu de cultura judaica me disse, mas fiquem a ressalva. Eu nunca li em lugar nenhum, talvez é porque eu não tenha lido o tanto que ele leu. Então eu vou passar para vocês o que ele me disse sobre o Bar Mitzvah. O que é o Bar Mitzvah? O Bar Mitzvah, na cultura judaica, é o momento em que a criança deixa de ser criança e torna-se homem. No momento em que essa criança deixa de ser criança e torna-se homem, ela, a partir desse momento, ela deve acordar todas as manhãs e fazer todas as recitações de memória dos textos bíblicos. Só que esse meu professor disse, de cultura judaica,
que houve um tempo em que houve um reconhecimento do bar mitzvah, que era o quê? Dos 12 aos 14 anos, mais propriamente aos 13, ele fazia a cerimônia do bar mitzvah. No bar mitzvah ele estava numa sinagoga e ele lia na frente de todos textos da Torá, e naquele momento ele se tornava homem. Isso acontece até hoje. Naquele momento ele se tornava homem e chamado bar mitzvah. Bar, filho, mitzvah, mandamento. Agora ele é filho do mandamento. Você aos 13 anos foi regado de mandamento. Os rabinos diziam assim: engordam a criança com a Torá da mesma forma que a gente engorda um boi. Bíblia, Torá, 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 Torá. Antigo Testamento, Bíblia. E aí, esse meu professor de cultura judaica disse que havia um procedimento que hoje não mais existe, mas ele me ensinou que existia antigamente, que haviam 3 tipos de aprovação. Aprovação tardia, aprovação vergonhosa, aprovação normal, 4, né? E aprovação precoce ou adiantada. O rabino responsável pelo menino que estudou se assentava, disse esse meu professor chamado Salmão Nobre. E no momento que ele se assentava, o rapaz que estudava vinha até ele e recitava de cor 613 preceitos da lei. A aprovação normal era aos 13 anos. Se não havia isso, os pais permitiam que ele permanecesse por mais tempo com o estudo nos rabinos. A aprovação tardia, 14 anos. Onde a pessoa vinha e o rabino segurava a mão dele e dizia assim: agora você é um bar mitzvah. E a aprovação vergonhosa aos 15 anos. Quando a pessoa não conseguiu, eles diziam, ou melhor, esse Salmão Nobre diz, que ele se agachava na frente do seu rabino e colocava a mão na sua coxa, que era algo comum daquela época, um dia nós vamos ver sobre isso. Colocava a mão na coxa do seu rabino e o seu rabino recitava para ele de cor os 613 preceitos da lei que ele não conseguiu. E ele voltava. Mas havia uma aprovação adiantada. Uma aprovação chamada precoce. A pessoa com 12 anos era aprovada. Né? Ou seja, antes dos 13, ela é aprovada. A tradição dizia, surgiu uma expressão de seguinte: cubram-se com a poeira do seu rabino. Outros diziam o seguinte: o rabino é o mensageiro do Todo-Poderoso, aquele que ensinava a lei para as crianças. Lembre-se daquele texto, não toqueis nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. Naquela época, eles entenderam isso como tocar naqueles que ensinavam as crianças. Que quem toca naquele que estava ensinando a Torá para as crianças, ele está tocando. Isso era o que os rabinos interpretavam. E havia esse ditado: cubram-se com os pés do seu rabino. É o seguinte: imagina um rabino caminhando e às vezes as crianças mais baixas atrás seguindo ele. Diz assim: fique tão perto do seu rabino, fique tão perto do ensinamento dele, que você vai cobrir-se da poeira dele. Aprenda. E aí tem a aprovação honrosa. Essa aprovação honrosa era quando o rapaz conseguia recitar, segundo o Salmão Nobre, esses 613 preceitos da lei, com 12 anos, e nesse momento o rabino não cumprimentava a pessoa na mão. O rabino cumprimentava a pessoa no ombro e dizia: agora você é um bar mitzvah. E quando ele cumprimentava a criança no ombro, significava: eu estou te convidando para se aprofundar nos estudos comigo e se tornar um mestre em Israel. Segundo Salmão Nobre, isso acontecia. Agora, vou dizer agora o que de fato eu já consegui ler e confirmar. Quando isso acontecia, depois que ele se tornava um bar mitzvah, ele conseguia participar no templo no pátio dos homens. No templo haviam várias divisões e nós vamos ver isso, tá? Não fique preocupado, pessoal. Tem coisas que às vezes eu vou falando: não, aqui que é o pátio dos homens no templo. Nós vamos chegar lá. No pátio dos homens do templo, poderia daí entrar os bar mitzvahs, os que eram filhos do mandamento.
Sabe quem estava lá com 12 anos? Jesus. Discutindo. Jesus passou pelo bar mitzvah. Jesus teve um rabino. Jesus estudou essa Torá. Jesus ficou assentado aos pés de um rabino decorando a Torá. Esses que eram aprovados eram chamados Talmidim. Os Talmidins eram a elite intelectual de Israel. Aos 14 anos, ele já havia decorado toda a Torá. Eles já haviam estudado todas as tradições. E eles conseguiam discutir biblicamente profundamente. Esses eram chamados Talmid. Como que é o nome deles? Talmidins. Jesus tinha várias escolas, pessoal, igual hoje, né? Não tem um calvinismo, tem um arminianismo, tem o pós, tem o pré, tem um... Lá tinha essas escolas. Jesus foi de uma escola, nós não sabemos. Vai chegar no momento que nós vamos falar sobre a teologia de Jesus, que é o que mais importa, e ela se assemelha com de alguns rabinos mais na época e se distancia mais de outros. Mas nós não sabemos de qual escola Jesus foi. Dizem que quando Jesus está na cruz, um homem vem ajudar ele, né? Quem que era o homem que veio ajudar Jesus a crucificar? Quem lembra? Hã? Isso aí. Existe uma tradição que diz que nesse momento que Jesus está crucificado, carregando, ou melhor, está carregando a cruz, ele vem ajudar, Jesus pega no ombro dele, e isso era o convite de que venha se tornar mestre. E existem duas pessoas que são atribuídas a filhos dele, que estão na Bíblia, nós vamos chegar esse dia para não estudar eles, que são ditos no Novo Testamento como mestres. Veja a importância. Então, isso que eu estou dizendo a vocês, sigam esse conselho. Falem sobre isso quando vocês estiverem na sua casa, quando vocês estiverem com seus cônjuges, quando vocês estiverem com seus filhos. Acordem, vão orar, leiam essas anotações que vocês anotaram, porque eu disse que vocês vão anotar o que é importante para vocês. Leiam isso. Meditem sobre isso. Conversem com Deus sobre isso. Deus, será que isso aqui não é heresia? Pergunta para o Senhor. Se coloca debaixo do conselho do Senhor. Quando você estiver no carro, pense sobre isso daqui. Entendeu? Fale sobre também o que você gosta, sobre a filme que se série, mas fale sobre isso. Converse sobre isso quando você sair da sua casa, quando você chegar, quando você deitar, quando você levantar, quando você for dormir. Fale sobre isso. Aí você vai memorizar. Deu para entender? Então, qual que é o pilar desse curso? 2P. Pergunta, problema. Teologia da correlação. Fardo meu. Eu tenho que ser interessante para vocês e repetir informações para que vocês gravem, vocês memorizem, porque se não tiver memória, tudo isso será em vão. Pilar de vocês, escrevam e repitam. Primeiro, escrevam e repitam. Repetição, repetição, repetição. Pois como disse também um certo rabino, quem repetiu 100 vezes não é como aquele que repetiu 1001 vezes. O jogador de futebol talvez treina 1000 vezes o seu chute. O lutador treina 1 milhão de vezes o mesmo soco. E aquele que quer ser teólogo? Aquele que quer aprender da Bíblia do Senhor, repete o quê? Meditação. Medite nisso, de dia e de noite. Crave na tua testa. Crave na sua mão. Fale com seus filhos, com seus amigos, com seus vizinhos. Fale sobre isso no trabalho. Ore sobre isso. Leia, releia, releia. E isso vai impregnar dentro de você. Amém? Alguma pergunta? João 7,15, a Bíblia diz: e os judeus maravilhavam-se dizendo, uma pergunta, pouco sabe essas letras, não as tendo aprendido? Boa pergunta. Quem responde? Quem responde? Vamos lá, pessoal. Quem responde? Um texto diz que Jesus cresceu em graça e em conhecimento. O outro diz que Jesus não aprendeu. Agora eu vou virar ateu. Você ajudou o ateu, Osmar. Eu quero saber, pai. Só isso. Eu estou aqui para aprender.
Eu vou responder rápido, não vai rolar muito não. Quem perguntou? Qual texto? Judeus. João 7,15. Tá. Jesus estava no templo, né? Quem perguntou? Quem perguntou? Judeus. Não, leia para mim. O 15. E os judeus maravilhavam. Não, peraí. E os judeus maravilhavam-se dizendo. Então o judeu perguntou: como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Uma interrogação, né? Uma interrogação. É isso. Foi Deus que falou isso? Quem falou que ele não aprendeu? Esses caras tá certo? Simples. Quem falou para eles que Jesus não aprendeu? Né? Simples. Quem falou? Aí tem a resposta de Jesus. Pode ir, falar. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. O irmão Osmar previu a resposta. Ele poderia não ter aprendido esse tipo de ensinamento, porque Jesus está trazendo uma nova. Jesus veio cumprir a lei. Cumprir a lei. Por exemplo, Jesus em Mateus capítulo de número 5 diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Jesus traz, obviamente, uma nova doutrina. E essa doutrina, só que não vai ser nesse momento que nós vamos entrar aqui, entra em choque com a doutrina da época. Então, quem disse para eles que Jesus não aprendeu? Por exemplo, tem uma hora que eles falam assim, pode vir, nunca, eles falam assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nunca nenhum profeta veio de lá, ou melhor, de Samaria, não é verdade? Quem lembra desse texto que eles falam que nunca veio um profeta de Samaria? Quem lembra disso? Alguém lembra aqui? Mas alguém lembra desse texto? Eles estavam certos ou errados? Nazaré? Então eu estou... Na minha cabeça era Samaria. Mas eles estavam errados. Quer ver? Eu vou abrir o texto para vocês aqui. Quem está com a internet aí? Segundo a tradição, porque já vários tinham aparecido se dizendo o Cristo e na verdade não era. Por isso que eles tinham essa desconfiança. Procure o texto bíblico aí. Nunca veio um profeta de lá, para a gente ter certeza se é Samaria ou se é Nazaré. Mas é Nazaré. Nunca veio um profeta de lá? Pesquisem o texto assim, pode vir alguma coisa boa? A pergunta era essa, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É que a pergunta estava Natanael, não estava? Pesquisem o texto assim, se veio algum profeta de Samaria. Se eu tiver errado, eu já aprendi aqui. João 46, ele está com Natanael. Pode ler. Disse de Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode, pessoal. Filipe, vem e vê. Ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A pergunta é essa. Vamos lá, pessoal, me ajuda a responder. Agora foi uma pergunta que eu não estava prevendo. Vem e vê. Vamos lá, agora o Osmar é o ateu. Vamos lá, vamos pesquisar comigo. Você desligou o hotspot aí ou... Liga aí, por favor. Bom, aí, pessoal, isso quer fazer teologia. Eu preciso que vocês me ajudem a pensar. Como é que a gente responde isso aí? Jesus aprendeu. Outra coisa, um ponto que Jesus tinha aprendido. Prova que Jesus aprendeu e Jesus estudou isso aí. Lembre-se quando Jesus, no Evangelho de Lucas, pega o pergaminho e lê o pergaminho na sinagoga, só um rabino poderia fazer isso. Só um rabino. Ele deveria ter passado por todo esse processo. Depois de ter passado por todo esse processo, ele se aprofundava numa escola mais profunda, por exemplo, que a que Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo foi um avançado. Depois de ter passado por esse, ele se aprofundou mais ainda. Uma pessoa que não tivesse se aprofundado assim, não pegaria o pergaminho para ser rabino. Agora Jesus diz o seguinte, como o irmão pergunta, como se está dizendo o texto que Jesus não aprendeu? Vamos ver aqui.
Pessoal, na parte da tarde eu venho com isso aí. Foi uma boa pergunta. Eu tinha... Existe uma afirmação, só que eu não está na memória se é Nazaré ou se ainda veio nunca veio um profeta de Samaria, não tenho certeza. Mas veio sim. Tem um profeta que saiu dessa cidade que eles não viam no Antigo Testamento, que é Jonas. Que é o profeta Jonas. E Jonas, vendo que essas pessoas que questionavam Jesus ainda estavam falhos na sua interpretação teológica. Mas eu não estou encontrando o texto aqui. Não era para esta aula, mas eu vou trazer para vocês na próxima aula. Vou tentar a última vez aqui. Pode ser, pessoal? Posso trazer na parte da tarde? Pode ser, irmão Osmar? Nossa, que calor. Então vamos continuar. Quando o pessoal passava por essa escola, eles faziam um bar mitzvah. Após o bar mitzvah, eles avançavam no estudo mais profundo. Esses que avançavam no estudo mais profundo se tornavam os rabinos da época. 2 rabinos da época mais famosos eram o rabino Hillel e Shammai. Vamos pular esse daqui. Isso aqui tá bom, senão vai dar tempo de ver o outro aspecto. Então, o que ficou concluído deste conteúdo, dessa primeira parte? A teologia, ela deve ser uma teologia de correlação, de entender as perguntas. A teologia deve ser interessante. A teologia deve ser uma teologia dos pés no chão. Ela se envolve com as perguntas que são feitas no ambiente que você está. O meu fardo é, eu vou tornar essas aulas interessantes e eu vou repetir informações. O fardo de vocês é, escrevam e repitam. Repitam o quê? Releiam, 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 releiam. E aí vocês vão gravar. O que eu não souber responder, eu vou tentar pesquisar e pode ser que eu não ache a resposta. Aí se eu não achar a resposta, o que acontece? Aí você acha. E esse é o labor da teologia. É você se dedicar às vezes de forma cansativa para responder uma pergunta que alguém te fez. E você vai se deparar com gente assim. Você vai se deparar com gente assim. Por exemplo, tem aqui, a classe aqui tem 60 pessoas, não tem essas 60 aqui. Em Dourados, uma tem 42, a outra eu acho que vai chegar a 30. Lá em Curitiba, a aula que eu vou dar é num curso de pós-graduação. Eu vou saber responder todas as perguntas? Não vou saber, pessoal. Os rabinos não sabiam. Os rabinos com 12 anos lidaram com Jesus e... Meu Deus do céu. Como é que esse rapaz tem essa sabedoria, né? É porque, como leu o irmão Osmar, né? A doutrina dele não era rabínica. A doutrina dele não era rabínica. Então eles estavam se perguntando de onde vem, né, esse saber. Como pode, quando Jesus está pregando, como pode... Ele não prega como os rabinos, ele se daí tem autoridade. Eu acredito em unção. Quando está os discípulos de Emaús, né? Porventura não ardia o nosso coração enquanto ele falava, né? Jesus conhecia a Torá, sim ou não? Sim. Provavelmente pode ser. Jesus usou a Torá em alguns debates, sim ou não? Sim. Me diga um. Quem lembra?
você acabou de citar aí, ele falou com os discípulos lá do caminho de Emaús sobre Moisés. Ó, verdade, eu acabei de citar, verdade. Vamos lá, outro, ó. Estão querendo apedrejar Jesus porque eles... Pode falar, meu irmão. Quando ele combateu Satanás lá no deserto. Olha aí, ó. Olha aí, boa, meu irmão, bom texto. O que Satanás cita para tentar Jesus? O que ele cita? Ele citou Bíblia, meu irmão. E foi combatido com a Bíblia. Ele citou Bíblia, ou seja, tem interpretação bíblica que é... Salmo 91. Tem interpretação bíblica que é diabólica. A Bíblia mesmo diz, há idosos inconstantes que torcem a Escritura para a sua própria perdição. Mas a mesma Então a Bíblia não pode ser usada para bênção, não pode ser usada para... Exatamente. Perfeito. O que é a reflexão teológica? Interpretação. Por exemplo, quando Jesus é questionado pelo doutor sobre o que fazer para ser salvo, Jesus diz para ele assim: o que está na lei e como você lê. Interpretação. Ah, é importante a teologia? Claro que é, porque é o seguinte, a depender da teologia que você tem, você pode ficar muito perto desse cara que tentou Jesus. Porque ele citou o texto. Ué, está escrito, não está? Tem é conhecido meu, ele era ateu, ele lia a Bíblia para debater com aqueles cristãos que eram olha aí, eu posso, por exemplo, pegar um texto bíblico e dizer que agora se uma mulher trai o cara, eu posso matar ela apedrejada? Tem um texto que eu posso dizer isso? Tem. O Antigo Testamento fala. Fala, acontecer isso. Então eu posso interpretar de uma maneira que ainda tem gente que interpreta que isso deve acontecer. Eu conheci uma igreja em Curitiba que as mulheres menstruadas não tomam ceia. Verdade, meus irmãos, eu não estou... Lá a irmã, quando está em período menstrual, ela é proibida de tomar ceia, ela sai da comunhão da igreja. Vocês acham que é de Deus essa interpretação? E se não é de Deus, é de quem? Isso é heresia. Quem falou? Heresia. Ele pegou o texto lá do conceito de... Sem contexto, não tem texto para heresia. Tem os textos do Antigo Testamento no que tange a impureza, haviam três, isso quem diz é o Roland Vox e a gente vai dar uma passada nisso se der tempo. Haviam 3 estaturas no Antigo Testamento: o sagrado, o puro e o impuro. Então esse que estava puro, ritualmente puro, ele poderia volta e meia dar saltos aqui, né? Por exemplo, às vezes o sumo sacerdote ele colocava as vestes do sagrado e depois voltava para a vida normal, mas ele estava puro, né? Agora o impuro, ele não pode fazer parte então ele não pode ir no templo, ele não pode fazer nada. Tem até os caras que, por exemplo, como a mulher na época... Só que isso não é de hoje, não é o objetivo de hoje dessa aula. Mas quando na época, como as mulheres menstruadas elas ficavam impuras, o conceito de impuro tem um artigo do Kenner Terra que fala sobre isso, que é o seguinte: a identidade que eles se veem como filhos de Deus é o conceito de pureza. Deixar de ser puro é deixar de ser judeu e é deixar de ser do povo de Deus. Naquele momento você está desvinculado, vocês não têm mais acesso ao sagrado. E quando a mulher está menstruada, ela se torna ritualmente impura. Se eu tocar numa cadeira que uma mulher menstruada sentar, eu estou impuro também, né? E tinha cara que por medo disso andava na rua, nem encostava em mulher, porque disse assim: vai que ela está impura e está escondendo de nós, porque existia a questão de se esconder as impurezas. Embate de Jesus, quando ele usou a Bíblia. Estão querendo apedrejar Jesus porque ele se diz ser filho de Deus. O que Jesus usa para responder? Jesus pega o texto do Salmo que diz o seguinte: peraí, a Escritura diz: vós sois deuses e vocês querem me apedrejar porque eu sou filho de Deus? Eita! Tá teólogo. Salmo. Se eu não me engano é Salmo 82 ou 92. A Escritura diz que vós sois deuses.
É isso aí, boa. Isso que vocês têm que fazer, sempre conferir se está na Bíblia mesmo. Por exemplo, eu falei um texto aqui, parece que eu me equivoquei, né? Que eu vou confirmar. Confiram. É 82 ou 92. Quem tiver internet aí pode pesquisar também, que eu não ia citar esse salmo nessa aula. Vamos lá, no que tange a teologia, vocês perceberam que há um embate teológico entre Jesus e... Hã? 82,6. Pode ler, irmã? Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Aí Jesus disse assim, ué, vocês estão querendo me apedrejar, que eu digo que eu sou filho de Deus, mas a Escritura diz que vocês sois deuses. Aí os caras, oi? E agora? Sabe o que significava jugo? Tomai sobre vós o meu jugo? Nós vamos ver agora mais para frente. Mas eu vou citar agora para vocês. Quando o rabino tinha uma escola e uma pessoa queria se aprofundar, ela disse assim, eu caminho debaixo do jugo de tal rabino. O jugo era o ensino do rabino. Quando Jesus disse assim, tomai sobre vós o meu jugo, Jesus está se utilizando desse elemento cultural e disse assim, ó, se agarrem ao meu ensino, a minha teologia. O que interessa para nós esse curso, vocês concordam comigo que não é a teologia, eu citei o Paul Tillich, interessa para nós de fato a teologia do Paul Tillich? Sim ou não? Não. Interessa para nós a teologia do Luiz? É o maior objetivo desse curso? Não. É a teologia do pastor Ed? É a teologia do Calbart? É a teologia do Schlemacher? É a teologia do, meu Deus, uma miríade, do Henry Dene, que eu citei, Joaquim Jeremias, etc.? Não. É a teologia de Jesus. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se um dia Jesus aparecesse para você, tá Jesus aqui, e tá você aqui, não estou dizendo que vai acontecer, mas se um dia Jesus aparecesse para você e dissesse o seguinte, pega o que você aprendeu, que é o jugo do que te ensinaram, tira para fora, esquece o que você aprendeu, está errado, e vem para o meu jugo. Responde para mim, o que você diria, Maico? Se Jesus chegasse hoje em você, pessoal, pelo amor de Deus, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas suponha, imaginemos que se acontecesse isso, Maico, Jesus chegasse e dissesse assim, Maico, abandona o que você aprendeu até hoje, está errado, tá? E coloque sobre você o meu jugo. Você está ensinando. Se eu sei que ele é Jesus. Se você sabe que ele é Jesus, né? Não é pegadinha que o diabo se fantasiou, não. Imaginemos. Ele é Jesus. O que você faria, Maico? Meu filho, eu fazia de tudo para esquecer tudo que eu aprendi. Seria fácil assim? Não, mas eu faria de tudo. Nem um pouquinho, mas eu faria de tudo para tentar esquecer. Vamos ver alguém que é mais velho. Porque quanto mais novo, mais fácil, né? Minha irmã Sueli, pega aí. Sim. Minha irmã Sueli, se Jesus aparecesse hoje para você e dissesse o seguinte, tudo que você aprendeu, esquece, está errado. O que você faria? Eu esqueceria. Seria fácil? Não. Por que não seria fácil? Porque muita coisa que fica dizendo na mente da gente. Quando os fariseus se depararam com Jesus, eles não aceitaram, não. Vamos lá. A caminhada teológica, pessoal, é uma caminhada de dor. Tem um teólogo batista que ele escreve um livro chamado O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia. E no início desse livro ele diz assim, pensar dói. Pensar dói. Por que pensar dói? Por várias razões. E uma dessas razões é o seguinte, normalmente se você pensar, você vai começar a perceber que você estava errado. Isso dói, cara. Dói. Um dos aspectos mais difíceis, meus irmãos, da minha caminhada cristã, foi momentos de corte, assim, quando coisas que eram pilares fundamentais para mim, eu disse o seguinte, e agora? Quando o Espírito Santo dentro de mim falou, Luiz, você está errado.
E era uma coisa que eu defendia, uma coisa que eu até preguei em púlpitos. Estou dizendo sério, doeu. O Agostinho disse o seguinte: Senhor, feriste-me com a tua palavra, desde então te amei. Agostinho diz também: Deus que nos fere para nos curar e nos mata para que não morramos longe de ti. A palavra do Senhor às vezes fere, meu irmão. Eu não estou dizendo porque pode ser que eu erre. Pode ser que eu erre. Eu sou inerrante. Quem acha aqui que eu sou inerrante? Quem acha aqui que eu sou absolutamente perfeito? Então pode ser que algumas coisas que eu vou falar aqui, que eu erre. Então não estou dizendo para você se converter à minha teologia. Estou dizendo o seguinte: se o Espírito Santo confirmar no seu espírito que aquilo que eu digo vem de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz assim: as minhas ovelhas me ouvem, e se refere ao seu ensino. Se você que é a ovelha de Jesus testificar no seu espírito que durante este ensino o que é falado aqui é de fato o ensinamento de Jesus, diz o apóstolo Paulo: não endureçais o vosso coração quando ouvirdes a voz do Espírito Santo. Porque uma tentação que nos rodeia é que quando ouvirmos a voz do Espírito Santo e às vezes o Espírito Santo fala o que eu não quero, eu endureço. Não é verdade? E nós vamos ver um dos textos bíblicos mais... Irmão, nós vamos ver um dos textos bíblicos aqui tão fortes sobre isso, que pode ser que muitas pessoas de vocês aqui já ouviram, mas muitos aqui não, que é João, capítulo de número 5. Nós vamos fazer um estudo detalhado, minuciosamente sobre esse texto, e nós vamos ver que este homem, quando Jesus fala com ele, Jesus está dizendo assim para ele: pega tudo que você creu e abandona. João 5, Procurava matá-lo não só porque quebrava o sábado, mas porque dizia que era dele. É, verdade. João 5, capítulo de número... Nós vamos chegar já no 18 já, o pastor adiantou. Não fala alto, pastor. João 5, leiam para mim o verso de número 9. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama, e partiu. E aquele dia era sábado. O que aconteceu? Era o homem do tanque de Betesda, né? O que aconteceu? Quem lembra? Ninguém vai falar, eu vou jogar a bola. Quem vai falar? O que aconteceu nesse texto? Carregar a cama no sábado, não poderia se fazer nada. Não poderia, ótima, não poderia se fazer nada no sábado. Mas o que aconteceu? Jesus estava falando com ele estava doente, Jesus mandou ele curar, não é? Jesus mandou, quer ser curado? Isso, quer ser curado? Beleza. Então pega a tua cama aí e anda. O segredo desse texto está no que a irmã citou. E foi no dia de sábado. Por que foi no dia de sábado? Nós vamos ver agora detalhes, pessoal. Detalhes, tá? Detalhes sobre a cultura do sábado. Você vai ver como o sábado era extremamente pesaroso para os judeus. E sério. O mandamento do sábado se inicia, como vocês sabem, em Moisés. Então, qual é a pergunta que nós estamos respondendo? Por que Jesus mandou esse cara carregar a cama e por que o autor está dizendo que é no dia de sábado? Essa é a pergunta. Ele só está carregando uma cama, né? Vamos lá. O mandamento do sábado, como todos iniciam, como todos sabem, se inicia lá em Moisés. Não trabalharás no dia de sábado. A partir desse momento, duas coisas são as principais na cultura judaica. Tem a circuncisão, só que como a circuncisão acontece uma só vez, no cotidiano ela não é de fato o que mais pesa na cultura judaica. São duas coisas, segundo o Henry Daniel também. É o sábado e as impurezas. São as duas coisas que mais pesam para a cultura judaica. Sábado e a questão das impurezas. Abraham Joshua afirma: a primeira coisa que Deus santificou na Bíblia não foi um lugar, foi um dia, foi o sábado. Segundo Henry Daniel, o sábado representava o sinal entre Deus e o povo, o símbolo da aliança perpétua de suas gerações, o dia em que Deus descansou de toda a obra.
Como todos sabiam, segundo a cultura judaica, o próprio Javé continuava a guardar o sábado, como se criasse um novo mundo a cada semana. Justamente por isso, há uma famosa frase judaica: o sábado, como a circuncisão, é anterior à lei. Quando eles estão no exílio e eles não têm mais templo, eles nem templo têm, mas o sábado permanece de pé, porque segundo a tradição rabínica, eles não podem destruir a nossa fé, porque eles podem destruir o templo, mas o sábado nós guardamos onde nós estivermos. Quem não obedecia à lei do sábado era passível de morte, crime de morte. Existe uma série de relatos sobre o dia de sábado. Olha só o que eles dizem sobre o dia de sábado. O primeiro hino a Deus foi cantado num dia de sábado, por Adão, quando Deus o perdoara. Isso é o que diz a tradição judaica. Segundo Henry